1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, 12 e 13, que diz assim o texto: Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, eu não quero dizer a você que nesse breve tempo eu farei um sermão, mas eu gostaria de fazer uma meditação com você nesse texto, principalmente o versículo 12 e o versículo 13 que nós acabamos de ler. Porque o apóstolo Paulo não foi um homem diferente de nós no sentido das suas intempéries, das suas lutas pessoais, das situações em que ele passou, dos seus embates pessoais e até mesmo das suas lutas espirituais junto ao povo de Deus. A história não mudou, queridos. A história é a mesma. A grande questão é que quando nós olhamos para esse texto, ele vai nos fazer algumas advertências à vida que nós precisamos continuamente trazer na alma. E diante dos olhos, e usando a linguagem bíblica, por fronteiro aos nossos olhos, ou seja, por aquilo que enxergamos primeiramente na caminhada. Este texto nos aponta a fidelidade de Deus. Deus é fiel, queridos. E isso nenhum de nós pode negar, e isso nenhum de nós conseguiria negar, porque nós provamos da fidelidade de Deus dia após dia, momento após momento, e como diz Timóteo, como diz Paulo em Timóteo, até os momentos em que nós somos infiéis, Deus permanece fiel àquilo que ele disse. Então a fidelidade de Deus não está atrelada à nossa fidelidade. Deus é fiel porque assim ele o é. E ele não negará a si mesmo jamais. Ele sempre será fiel em todas as ações e promessas que ele fez a cada um de nós na sua palavra. Mas é importante entender então porque o nosso coração tantas vezes oscila, e em tantos momentos, como disse o missionário aqui sobre a própria vida, nós olhamos e falamos, não, é melhor eu desistir, não vai dar certo, não, eu não vou conseguir chegar lá. Por que nós temos essas intempéries? Na verdade, queridos, é que a nossa carne não cogita daquilo que o Espírito de Deus tem para nós. A nossa carne abomina, não estou dizendo a sua, a nossa. É uma briga constante. Nossa carne não dorme também. O tempo inteiro Deus diz um rumo para caminhar e a nossa carne luta contra aquilo e diz, não, isso não vai dar certo. Não, é impossível passar por aí. Não tem jeito de caminhar nessa estrada. É muito difícil. Como nós vamos suportar? E tudo isso o apóstolo Paulo escreveu neste texto. Como suportar? Como ultrapassar as situações? Como enfrentarmos esse inimigo que é tão próximo de nós? E usando aqui de um título de filme, eu e você dormimos com o inimigo toda noite. A nossa própria carne. E não tem jeito de mandá-la embora. O tempo inteiro ela nos assedia, ela muda o rumo, ela quer outra coisa e não a vontade de Deus. Mas eu gostaria que você pudesse olhar para o texto comigo mais uma vez. Primeiro, o conselho do apóstolo Paulo é para não pensarmos de nós além daquilo que convém. Não pense de você mesmo além daquilo que é um fato. E aí, se você me pergunta, mas o que é um fato, pastor, sobre mim? Somos pecadores e ponto. Esse é o ponto. O grande problema, depois de adentrarmos a igreja, é que nós achamos que somos melhores que os outros.
Porque fomos alcançados por Cristo, parece que isso nos dá um status acima dos demais, onde nós podemos dizer, eu já sou diferente agora dos outros. Nós somos diferenciados não por aquilo que somos e temos em nós mesmos. A nossa diferença é por causa do tesouro que foi colocado em nós, que é a própria salvação em Cristo Jesus. Mas nenhum de nós mereceu, nenhum de nós alcançou por força, nenhum de nós alcançou porque melhoramos, todos nós fomos alcançados por Cristo Jesus. E é isso que nós devemos pensar de nós mesmos. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, aquele pois que pensa, não é aquele que está, é aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque todas as vezes que nós pensamos de nós mesmos, rapaz, eu já estou bom, pode ter certeza que já começou a escorregar, já começou a cair. Porque a partir dali nós somos um prato cheio para o inimigo bagunçar a vida. Porque nós não olhamos para Cristo para dizer isso, nós olhamos para nós mesmos. Nós olhamos para aquilo que achamos que alcançamos pela nossa própria força. Não é. Sabe por que você está no emprego que você está? Porque Deus tem te mantido lá. Sabe por que você alcançou o que alcançou? Porque Deus te concedeu. Sabe por que você está com saúde? Não é porque você malha. É porque Deus tem conservado a sua saúde. Pastor, mas eu tenho que malhar. Isso é bom. Mas não é isso que vai te dar a saúde. Quem vai te manter com saúde é Deus. E o dia que Deus disser assim, chega filho, acabou. Seu tempo aqui já era. Hoje estou chamando a sua senha, você vai obedecer. E não tem jeito. Pode ser o maior dos homens, pode ser aquele que diz, fugirei da morte este dia. E com certeza a morte o encontrará. Nós servimos a um Deus que é fiel a tudo o que Ele diz, a toda a palavra que saiu da boca dEle. Então, meu amado, ao homem está disposto ou proposto uma vez só morrer aqui. Não tem segunda chance, não tem retorno, não tem volta, não tem ficar aqui, não tem ser semente, não tem reencarnar, só existe uma ação. É este tempo que você está vivendo. O ontem já foi. O amanhã, eu e você não sabemos se chega. Mas o agora você está vivendo. E é o agora que Deus nos chama a dedicar a Ele. Não é o amanhã. É o já, é o hoje. É interessante porque o apóstolo Paulo não termina aí. E ele fala de um outro aguilhão da vida, que é a tentação. E todos nós que aqui estamos, já fomos tentados e somos tentados todos os dias. Não tem jeito. Você diz assim, hoje eu vou levantar e vou consagrar minha vida ao Senhor, vai ser um dia diferente, eu vou agir de maneira santa, e você chuta a beirada da cama logo depois da oração. Aí você olha para a unha do dedinho, ela arrebitou. O resto do corpo esfria. Primeiro lugar não é a saída, você corre para o banheiro, porque desarranja tudo. E você já olha para a cama e se tivesse um machado, picava a cama. Tamanha alegria que você ficou. Não. Eufórico, não, com raiva. E se você pudesse não doesse, você batia em você mesmo. Por que que você chutou a cama? Mas o dia não para por aí. E é aquele dia que você fala, hoje eu levantei da cama para servir ao Senhor. Todo mundo no serviço te olha feio, todo mundo, o chefe já briga com você. Quem trabalha do lado da sua mesa, você chega e diz, bom dia, pessoal, para quem?
Você diz, rapaz, mas o que eu fiz? E parece que tudo é noite, tudo está fora do lugar. Mas na verdade não é essa a razão. A questão é que nós estamos para sermos tratados e moldados por Deus. E todas estas situações vão corroborar para eu e você crescermos. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, que nós não pudéssemos suportar. E é este o ensino de Paulo. Nós precisamos parar de reclamar das situações e das tentações que nos sobrevêm e dizermos, Deus, eu estou aqui para aprender e eu quero aprender de Ti. E o texto é tão enfático que ele diz assim, Deus é fiel, leia comigo, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Sabe aquela historinha? Não dá para suportar. É verdade ou mentira? É mentira. Sabe quem está dizendo isso? Não é o homem de Deus, que vem da parte dele para a nossa vida. É a minha e a sua carne gritando, não quero, isso não dá, chega, é impossível. E Deus olha para nós e diz assim, você se esqueceu que eu sou fiel? Não é acima da sua força. Entra para a guerra, entra para a luta, vai à frente. E vamos ler o restante do texto? Leia comigo. Pelo contrário, juntamente com... A tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O crente pode dizer constantemente assim, a luta e a tentação chegou, mas a providência vem junto. Tenho certeza. Está chegando. Eu posso não estar vendo, eu posso não enxergar agora, mas a providência de Deus já foi despachada para mim e eu quero viver o que Ele tem. Este é o sentido claro do que Deus nos chama a entender dia a dia, queridos. Todos nós vamos passar por lutas e aflições nesta caminhada com Cristo, mas Deus nos disse em Cristo Jesus, tenha bom ânimo. E uma pessoa que tem ânimo, ou é animada, ou tem essa disposição na alma, dá gosto. Porque a situação está difícil, mas ela não está olhando a dificuldade, ela está olhando aquele que produz e promove a solução da história. Amém? É assim com a sua vida, é assim comigo. Mas pastor, já tem 2 anos que estou esperando e não chegou. Mas Deus marcou a data? Porque se Ele não marcou, meu amado, Ele não tem compromisso da data. Ele disse a Abraão, você vai ter um filho da promessa. Abraão tinha 75 anos. E Abraão ainda olha para Deus e diz, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? O senhor já viu que a história aqui é terrível? Eu sou velho. Sara é velha também e ainda é estéril. E o senhor fala que vai ter um filho da promessa. E o filho é da senhora aí. Tá bom. 10 anos se passam. E o filho? 15 anos se passam. E o filho? 20 anos se passam. E não chegou o filho. Diz para mim, quantos anos você teria esperado? 25 anos. E Deus traz o filho da promessa a Abraão. E veio da senhora idosa. E se ele se achava velho com 75, ele tem um filho com 100. E ele diz assim, quando... Ele não diz, né? Agora é o Daniel falando. Quando Deus me prometeu, eu era jovem. Eu tinha só 75 anos. Eu gosto de dizer, gente, Deus tem um senso de humor maravilhoso. Ele diz, 75 você acha velho. Aguarda. Você vai ver com 100 anos. Você ter o brotinho que você vai pôr o nome de Isaac. Este é o filho da promessa. Pastor, mas Abraão errou. Eu também sei, eu sei de tudo isso e você também sabe.
Mas ele errou porque ele pensou que ele tinha que realizar, e foi o mesmo erro de Sara, pensar que eles tinham que resolver a promessa de Deus. Nenhum de nós foi chamado para acelerar ou resolver o que Deus prometeu. Nós só fomos chamados a esperar e crer. Crer não é ver. Crer é esperar naquilo que Deus falou, mesmo que não haja solução, visivelmente falando. O impossível, a questão é com Ele, não conosco. Então não nos sobreveio nenhuma tentação que nós não pudéssemos suportar. Acontece que a tentação encontra alento e é acalentada pelo nosso corpo. E se você ainda não sabe, eu vou te contar isso hoje, e você nunca mais será, sumiu a palavra? Não é infantil, não. Você nunca mais será desconhecedor. Agora vocês podem ir falando sinônimos aí que... Não, desconhecedor, mas era uma outra palavra. Ingênuo. Muito bem, já assemelhou ao que eu queria dizer. Ingênuo na história. Eu fiz porque eu não sabia, você não tem mais essa. E eu vou te contar o porquê nossa carne diz, não dá. Porque eu e você gostamos de pecar. Nós não gostamos de obedecer. A minha e a sua carne tem prazer em dizer assim, achei aquilo que me traz alento à minha própria pessoa. As coisas de Deus, elas cogitam, elas compartilham com o homem que vem de Deus e que habita em nós. Aquilo que Deus está formando em nós. Mas as coisas do mundo, a nossa carne corre avidamente para isso. Você não precisa fazer força para pecar. Basta soltar a rédea. Para andar na vontade de Deus, Deus precisa nos trazer com rédea curta, para onde Ele quer. Aí nós obedecemos. Então, é que eu fui criado na roça, vendo e montando a cavalo, mas eu assemelho a minha e a sua carne, e a nossa carne, a um cavalo redomão, e que a gente chama fogoso. Aquele cavalo que ele fica sapateando num lugar, e ele parece que quer correr sozinho. E se você quer dominá-lo, ele precisa de freio e rédea curta. Se você soltar a rédea, ele dispara e corre sozinho. Essa é a minha e a sua carne. Você deu rédea, para você conseguir voltar de novo essa rédea, é só pelo poder de Deus, que nos dá uma quebrada na boca. E aí nós não achamos jeito de dominar mais e aquietamos. Mas nós somos tendenciosos ao pecado. Contudo, o novo homem, a nova criatura, a nova pessoa que Cristo trouxe para nós, esse novo homem que nasceu quando Cristo nos encontrou, este tem prazer em obedecer a Deus. Por isso que a Bíblia diz, para nós buscarmos do Espírito de Deus, estarmos vivendo no Espírito, e nós não vamos satisfazer a nossa inclinação natural, mas é por causa dele em nós, não é por nossa causa. Então nada do que nos sobrevém é sobrenatural e impossível de suportar. Tudo é possível, porque você está em Cristo. Há um cântico que a gente entoa no coral, nada impossível é, se em Cristo a fé tu tens. Nada é impossível. Porque até mesmo a nossa inclinação natural está dominada no poder do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe muito.